Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 21 de fevereiro, nós vamos conhecer a história de São Pedro Damião. São Pedro Damião foi bispo e doutor da igreja, um grande reformador da vida monástica. Vamos saber como é que é essa história? Ele também foi cardeal. Olha só, Pedro nasceu na região de Ravenna, na Itália, no ano de 1007. Ele era o filho mais novo de uma família numerosa, tinha muitos irmãos, mas ele ficou órfão muito cedo. Foi criado por um dos irmãos do meio e era muito rígido, colocou ele para cuidar de porcos. Depois de um tempo de muito sofrimento, o irmão mais velho, o primogênito da turma, era padre e o levou para morar consigo. Deu a ele estudo, deu a ele condições e desde muito cedo percebeu que Pedro tinha uma inclinação para a vida religiosa. E assim esse irmão permitiu que ele galgasse os degraus para chegar a ser sacerdote e também um monge. E assim ele entrou para um convento camaldulense e nesse local ele se tornou um grande sacerdote. Quando ele foi ordenado padre, ele, em homenagem a esse irmão que o adotou e cuidou dele, ele adotou o nome de Damião no meio do nome dele, sendo chamado a partir de então de Pedro Damião. Antes era só Pedro. Bonito isso, né? Essa homenagem que ele fez ao seu irmão mais velho. E assim, Pedro começou a galgar os cargos dentro desse convento, sendo pouco tempo depois de admitido no convento, elevado ao cargo de prior. Ele era o chefe do convento. Quando nós dizemos prior, é o cara que manda, é o cara que cuida do convento. E assim, o convento camaldulense, que já tinha uma fama de regras muito duras, com Pedro Damião no seu comando se tornou ainda mais duro nas regras. E essa forma de ser de Pedro Damião acabou se espalhando por vários outros conventos daquela região e de regiões também um pouco mais remotas, porque Pedro Damião dizia que a vida religiosa tinha que voltar ao seu carisma inicial, que era de total devoção, total dedicação a Deus, com jejuns, penitência e principalmente votos de pobreza. E assim, com o estudo, a inteligência e a rigidez de vida de Pedro Damião, a sua fama foi se espalhando por muitos lugares. E ele foi conselheiro nesses assuntos a respeito da reforma religiosa de 6 papas. Ele escreveu muitos livros e entre um dos livros muito famosos de Pedro Damião está o livro de Gomorra, em que Pedro Damião relata a dificuldade de alguns conventos onde os seus membros acabam entregando-se à vida da sodomia. E assim ele, nesse livro, relata inclusive as penas que deveriam ser dadas e as penitências para as pessoas nos confessionários que se confessassem a respeito desse pecado tão grave, principalmente para quem fez voto de castidade e também de guardar o celibato. Pedro Damião combateu também de uma forma muito rígida a venda de cargos dentro da igreja, a tal da simonia, que naquela época da Idade Média começou a se tornar algo muito comum. Pessoas que tinham dinheiro queriam comprar um cargo de bispo, de monsenhor, de às vezes padre, para um filho, para um parente, porque a igreja naquela época significava ter poder. Era na igreja onde estava a ciência, onde estava a cultura, onde estavam as letras. Fora da igreja, o povo era praticamente analfabeto. Então, era muito comum que cargos importantes da igreja fossem vendidos e assim ocupados por pessoas que não tinham vocação. Isso foi um duro golpe na história da nossa igreja, mas combatido por homens santos como Pedro Damião, que bateu de frente com esse tipo de conduta, apoiado por muitos outros padres, bispos e até papas da igreja. Ele combateu duramente a simonia dentro da Igreja Católica. Ele empreendeu, a pedido de vários papas, missões de paz, missões de reconciliação, tomando a unidade da igreja em lugares onde ela estava escapando, por assim dizer. Bispos que começavam a ter muito poder e começavam a querer
tomar as rédeas da sua própria diocese, Pedro Damião era mandado lá para essa reconciliação, para trazer esse bispo de volta à obediência da igreja, à obediência ao Papa. Assim, depois de muito sofrer, depois de muito escrever, depois de muitas missões de paz e de reconciliação empreendidas por Pedro Damião a pedido de vários papas, ele partiu para a glória de Deus. Em 1072, logo depois de ter voltado de uma missão de paz. E assim, logo que ele morreu, em seguida, todo o povo o declarou santo, como eles diziam, santo súbito, porque ele tinha uma fama de santidade muito grande enquanto ainda estava em vida. No ano de 1868, o Papa Leão XII o proclamou doutor da igreja, estudando todos os seus escritos, todas as obras que ele deixou, realmente percebeu que era um homem que mudou, de fato, a história da igreja, reformando principalmente a vida religiosa, a vida dos conventos, a vida dos mosteiros, ou seja, a vida monástica daquela época de toda a Europa e assim, claro, repercutiu essa mudança para o mundo inteiro. Conhecemos assim a história desse grande homem, bispo, doutor da igreja, que foi elevado a cardeal e conselheiro de vários papas, um grande homem que transformou o mundo por onde ele passou, atendendo o chamado do Espírito Santo, como eu e você também podemos fazer. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, nos ajude a evangelizar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho para receber instantaneamente muitos vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM e principalmente pelo nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.